De repente, aquele prato que você vai lembrar que se eu for nesse restaurante eu vou pedir aquele prato, talvez um lugar que te sirva muito bem, seja confortável, diversas coisas. Pensou nele, guarda esse restaurante aí com você, direitinho na sua cabeça, no seu coração e no seu estômago. Agora imagina uma outra coisa. Imagina que você vai comer nesse restaurante de graça todos os dias da sua vida. Essa é a condição. Você pode vir aqui de graça, comer o que você quiser, mas você tem que comer aqui todos os dias. Vamos lá. O restaurante, seu restaurante preferido, ficou tão apetitoso assim? Você imagina nos próximos 2 anos, não precisa nem falar de 10, 15, nos próximos 2 anos, você todos os dias comer nesse mesmo restaurante? Não dá uma enjoada, gente? De repente a comida começa a falar assim, poxa, eu adoro aquela costela, eu adoro aquela picanha, pode ser que eu adoro aquela salada também, eu sei que tem gente aqui que faria esse pensamento, mas a mesmo gosto, o mesmo sabor, o mesmo tempero, o mesmo ambiente, tudo igual todos os dias, dá uma desanimada na gente, porque afinal a gente quer novidade, isso não é ruim. Você já pensou se você fosse ver o mesmo filme, eu adoro cinema, mas eu fosse ver o mesmo filme 20 vezes? Semana, vamos ao cinema? Vamos ver qual? Aquele, o vento levou. Semana que vem de novo. E a outra, você já está chorando, tu já sabe, mas por um momento você já sabe todos os diálogos de cor, sabe todas as críticas, os erros de continuidade, coisa parecida. Ninguém quer ver o mesmo filme 20 vezes seguidas. A gente não quer ler o mesmo artigo no jornal. De repente a gente compartilha um artigo interessante no Facebook, ou fisicamente, ainda existe jornal físico, gente, acreditem. A gente compartilha isso com as pessoas e vai dizer assim, leia o que tal pessoa escreveu, sensacional, aquele que mexe um pouco com você, mexe com a sua semana, mexe com os seus pensamentos, as suas convicções, mas lê aquele negócio todos os dias, ninguém aguenta. Eu não quero assistir o mesmo filme 2 vezes, eu não quero ler o mesmo artigo do jornal todos os dias, eu não quero o mesmo sabor do sorvete, eu não quero viajar sempre para o mesmo lugar todos os dias, por melhor que esse lugar seja. Mas eu quero voltar todos os dias para a mesma casa. Eu quero voltar todos os dias para a mesma esposa. Eu quero voltar todos os dias. Se você vem aqui pela primeira vez, você já sabe que é minha esposa, né? Os mesmos filhos. Eu quero voltar todos os dias para os mesmos fiéis amigos. E eu acho que existem esses 2 tipos de lugares, não é verdade? Um lugar que vai demandar para a gente, que a gente tem um prazer pela familiaridade, e um outro lugar que a gente tem que ter prazer pela novidade. O filme eu quero ver um novo cada dia, a família eu quero a mesma. A pergunta é, em qual desses 2 lugares a igreja se encaixa para você? Qual desses 2 tipos de lugares a igreja se encaixa para você? Porque, querendo ou não, a gente vai estar ligado a uma comunidade, ligado a uma igreja, a partir de um desses referenciais. Ou pelo referencial da novidade, ou pelo referencial da familiaridade. E eu quero ler com vocês um texto da Bíblia. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, ela já está aberta para você no texto que a gente vai ler. Um texto que a gente parece que a gente vai espremer e não vai tirar muita coisa, né? Na verdade, a gente vai transitar em outros textos também, mas você precisa, levanta a sua mão, tem um marcador de livro aí. É só você abrir esse marcador de livro, o marcador da Bíblia, você já está aí no nosso texto de hoje, Romanos. Uma carta que Paulo escreveu a uma igreja que se reunia na cidade de Roma. Capítulo 1, capítulo 1, número grande, e 7 é o versículo pequenininho, é o número pequenininho. Romanos 1, 7. Olha o que diz. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz
da parte de nosso graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Qual é a ligação daquilo que eu falei com esse texto que a gente acabou de ler, gente? Paulo, um apóstolo, um missionário, um plantador de igreja, está escrevendo para uma comunidade que se reunia aonde? Para uma igreja que se reunia aonde, gente? Em familiaridade. Eu vou ler para vocês e acompanhe comigo, porque todas as vezes que esse mesmo apóstolo Paulo se dirige a uma igreja, ele vai usar essa identidade. 1 Coríntios 1, 2, não precisa abrir, só ler, só acompanha comigo. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. 2 Coríntios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Gálatas 1, 2, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Colossenses ele fala a mesma coisa, Tessalonicenses ele fala a mesma coisa. O que essa saudação tem para nos ensinar, gente? Uma coisa maravilhosa, a nossa identidade global. Pode botar aí, Ju, o PowerPoint, vai aparecer para você. A nossa identidade global. A gente está falando de uma série chamada a nossa identidade local, a nossa casa do Pai. E é muito falar sobre a ideia de a gente estar num lugar, que é a igreja, em meio a um conceito chamado de não lugares, ou lugares de passagem, quando a igreja não pode ser um não lugar, e ela precisa ser um lugar na nossa vida, que é aquele senso de familiaridade. E o que Paulo nos ensina nessas saudações, eu peguei de Romanos e todas aquelas outras, é que a gente precisa de uma identidade local. O que Paulo está fazendo? Reconhecendo que naqueles lugares existem pessoas que, além de serem crentes, cristãs, salvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, elas também pertencem a um lugar, a uma comunidade, e vê ali a sua identidade. Por que eu estou falando isso? Qual é a razão, a relevância da gente trazer esse assunto da identidade local para os nossos dias? Porque a ideia de identidade local ou de membresia, ela vem sendo reconfigurada, infelizmente, negativamente. O que eu vou relatar aqui, que às vezes parece prática, que tem acabado com a nossa identidade local, eu vou falar o seguinte, que o que eu vou dizer aqui agora, ele não é ruim em si mesmo. O que eu vou dizer agora, ele se torna ruim a partir do momento que isso se torna o meu hábito, e não uma coisa esporádica. Que na verdade, uma configuração da igreja como um não lugar. O que eu quero dizer com isso? Domingo de manhã eu vou na igreja X, porque eu gosto da palavra. Domingo à noite, eu vou naquela igreja Y, porque eu gosto mesmo do louvor. Ali o negócio é sensacional. Durante a semana, olha, tem uma oração poderosa aqui perto da minha casa, certamente não é uma igreja presbiteriana, mas tem uma oração poderosa aqui perto da minha casa, eu vou naquele culto. E sexta-feira ou sábado, olha, tem uma programação de jovens, tem uma programação de casais, tem uma programação, normalmente é mais segmentada nessa sexta ou no sábado, que olha, que me atende de uma maneira maravilhosa. E como eu disse, não é que a gente eventualmente não possa fazer isso, mas é a questão que isso tem tirado a nossa identidade local, de que eu pertenço aqui, essa é a minha família. A gente vem pertencendo a diversas famílias, que na verdade, quando a gente pertence a diversas famílias, a gente não pertence a nenhuma. A gente estabelece uma relação de consumo que para muita gente pode soar positivo, e a gente vai falar por que isso soa positivo, mas ao invés da gente ver a igreja como um povo reunido, a gente se configura como indivíduos dispersos. Já reparou? Se isso tudo for verdade na vida de todo mundo, nós não somos mais um povo de Deus reunido. Nós somos indivíduos dispersos, cada um somando e experimentando de alguma coisa em alguma comunidade, mas ninguém fazendo parte de uma igreja, de uma família
onde ali a gente se encontra, como eu falei, a nossa identidade. Agora, qual o grande problema disso? Qual o grande problema da gente viver assim? Como é que Paulo iria escrever uma carta para que eles fossem edificados àquela igreja de Roma, se eles não estivessem juntos? Hoje a gente tem o privilégio de cada um ter a sua própria Bíblia. Seja em que formato for, você pode lê-la na sua casa. Mas o fato é que quando Paulo escreve o que ele escreve para a igreja de Roma, ele escreve para uma comunidade, ele escreve para uma igreja, ele escreve para um povo reunido. Como é que esse povo iria escutar e ser edificado se eles não estivessem dessa maneira? Se na metáfora de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, a igreja é um corpo e cada um tem uma função, que corpo é esse que não anda como corpo, anda como indivíduo? Porque toda a ideia de corpo, ele faz sentido se a gente estiver interligado, a gente estiver ligado. Imagina que o corpo seja, na verdade, você abre a porta da sua casa, você vê, tem uma mão ali, mão ali, você tem um pé ali, você tem uma cabeça ali, você tem uma perna ali, você tem um joelho ali, e você vai olhando aquilo tudo disperso, não forma uma unidade que trabalha muito melhor, ou harmonicamente. Se a metáfora da igreja é um corpo, como é que esse corpo não pode andar unido? Se a ideia do corpo de Cristo é o da complementariedade, onde eu abençoo você e você me abençoa, como é que isso pode acontecer se nós não estivermos juntos em uma comunidade de fé? Se a gente precisa se amar, se exortar, se servir, como é que isso vai acontecer se a gente não estiver caminhando junto? Fica impossível. Se nós queremos que Roma, Tessalônica, Colossos, Rio de Janeiro, Flamengo possa ser alcançado pela graça, isso só vai ser possível se a gente entender que a gente precisa andar juntos. Por isso que Paulo sempre dirige a uma comunidade, a um povo de Deus reunido e não a indivíduos dispersos. Quando Paulo se dirige a um indivíduo, ele vai se dirigir a Timóteo, ele vai se dirigir a Tito, porque ali ele está falando com uma liderança da qual ele quer passar uns princípios. Mas quando ele fala de povo de Deus, é sempre uma comunidade reunida, é um lugar e não um não lugar. E eu sei, por que esse nomadismo e essa peregrinação, às vezes, das pessoas em diversas comunidades, tem atraído um pouco as pessoas e tem feito um certo sentido para elas. Por quê? Por que ao invés da gente ser atraído por essa ideia de que a gente precisa caminhar junto, a gente é atraído pela comunidade de que eu preciso caminhar sozinho, preciso ser um lobo solitário espiritual? Alguns motivos. Primeiro, porque a gente, quando a gente caminha assim, a gente tem o melhor de cada igreja. Não é? Aquela tem o louvor, aquela tem a palavra, aquela tem a oração, aquela tem a programação, aquela tem o estacionamento, aquela tem a Santa Ceia ali, o suco é integral. A gente tem o melhor de cada igreja, a gente vai ali, estou pegando, muito bom. Isso parece sim, faz sentido isso para algumas pessoas. Segundo ponto, por causa do distanciamento dos feridos. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que legitimamente, meus queridos, foram feridos em uma comunidade, feridos em uma igreja, feridos por uma certa pessoa parecida. E quando você não forma uma identidade local, você tem um distanciamento que, em primeira vista, parece ser saudável. Eu entro, saio, ninguém fala comigo. Antigamente, assim, isso era uma crítica à igreja. De uns tempos para cá se tornou um elogio. Guardadinho, porque eu entro, saio, ninguém fala comigo. Coisa boa. Antigamente, dizia assim, cara, é um absurdo você ir a uma igreja e ninguém falar com você. Hoje temos tanta gente nos visitando. Olha que caramba, a gente vai passar de fazer isso com você, né? Por causa da ferida. Eu sei que se eu entrar, vou perguntar meu nome, vou ligar, vou querer saber como é que eu estou, e eu sei onde esse negócio funciona, onde é que esse negócio termina. Vou me machucar. Deixa eu me distanciar. O melhor de cada igreja, o distanciamento dos feridos, mas existe também o anonimato dos descompromissados. Eu entro, participo, vejo e não me envolvo. Que coisa boa. Eu posso exercer a minha fé
e a minha espiritualidade do jeito que me apraz, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho. E não preciso me envolver em nada, porque a igreja dá trabalho. A igreja, por exemplo, vai ter que acordar no sábado cedo para fazer mudança para o Hotel Novo Mundo. Hashtag fica a dica, na hora dos avisos a gente fala mais um pouquinho sobre isso. O anonimato dos descompromissados. Não só isso, mas tantas coisas, dá trabalho. A gente fazer isso quando eu sento e desfruto ali do negócio que foi todo, parece preparado para mim. Eu me satisfaço com aquilo, sendo que essa não é a metáfora, na verdade essa não é a visão que a Bíblia tem a respeito de uma comunidade. É um lugar e não um não lugar. Eu acho que a nossa geração e a nossa igreja, aí eu falo da nossa igreja local, ela vai precisar resgatar esse sentido, ou redimir o sentido de membresia. Enquanto a gente vivia, eu lembro disso, antigamente, na década de 60 e 70, se você faltasse a uma igreja, até para visitar outra, isso era quase um pecado mortal. Aqueles mais antigos lembram disso, né? Ligava a semana toda. Hã? Ligava a semana toda. Por que você não veio? Era isso aí, tinha um ponto lá, né? Faltava. Aí, depois a gente viveu uma coisa que eu acho saudável até, que é assim, ok, não é que vai ficar ligando lá, você não veio esse domingo, faz um domingo, faz meio domingo que você não veio, porque você chegou atrasada. Não, eu acho que isso talvez fosse um patrulhamento excessivo em relação às coisas, e a gente chegou não no outro extremo, a gente foi para um ponto de equilíbrio, onde, caramba, olha, se a gente não vier um dia, eu vou conhecer uma comunidade, ninguém precisa ficar desesperado, porque existem faltas, e isso é uma coisa normal, esperada, nada de pecado mortal, beleza. Só que o problema é que a gente viveu já a terceira onda, onde não há problema algum, a gente não mais se cola, a gente se identifica, é um trabalho muito grande para formar esse senso de identidade local, e a gente precisa resgatar esse caminho do centro, que é o caminho da Bíblia. Eu pertenço aqui, eu sou daqui, essa é a minha família, eu sou de Roma, eu sou de Colossos, não com o sentido, a gente vai ver no último ponto, de exclusividade, mas no sentido de pertencimento. É aqui que eu amo, é aqui que eu sirvo, é aqui que eu sou abençoado, é aqui que eu sou exortado. Não, essa não é a melhor igreja do mundo. Há outras expressões que talvez sejam melhores em outras igrejas, sem dúvida nenhuma. Mas a minha identidade é aqui que eu pertenço. Quero que leia com você outro texto. Hebreus 13, 17. Quem puder, abre. E quem abriu aí na Bíblia da nossa igreja, essa Bíblia vermelha que você recebeu, só me diz a página, por favor, para eu poder anunciar. Hebreus 13, 17. Página 1043. Coisas inteligentes, a resposta depois vem sempre com Rafael. 10:43. Hebreus 13, 17. Esse é um texto tão complicado para eu ler. Mas está na Bíblia, a gente vai ler, né? Obedecer aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Olha que tem difícil. Ô pastor, o senhor está falando aí hoje de um sentido muito autoritário. E o senhor está pregando, é fácil. Calma. Deixa eu falar antes dessa relação de liderança e de rebanho, deixa eu levantar uma bola que um pastor norte-americano chamado Matt Chandler levanta à luz desse texto para falar sobre membresia. Ele fala o seguinte: o texto chama a gente para obedecer aos nossos líderes. Ele diz o seguinte: por que membresia local é importante? A identidade local é importante. Porque a gente precisa responder uma pergunta em primeiro lugar, antes da gente saber, a gente entender que a gente precisa obedecer aos nossos líderes e entender, inclusive, o que significa isso. Quem são os seus líderes? Alguém pode dizer assim: poxa, é o pastor. A pergunta fica: qual? Sabe por quê? Tem um monte falando na televisão, tem um monte falando no YouTube, tem um monte falando de diversos lugares, em diversas conferências, em diversas maneiras, o que você não hoje pode dizer assim: eu não tenho mais oportunidade de escutar fulano falar.
Se você tem um pastor aí que você curte demais a pregação dele, o sermão dele hoje provavelmente vai estar amanhã ou até quarta-feira na internet. Você pode escutar, seja ele em que país for, o que ele falou, ou o país ou o estado que ele falou. Por isso que a pergunta fica diante desse texto, o Chandler vai colocar esse ponto, é quem é essa liderança? E aí a gente precisa entender quem é essa pessoa ou quem é esse grupo de líderes. E não tem jeito. Isso é uma relação pactual. Eu vou falar aqui como essa liderança precisa se expressar. Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso. Mas uma relação de pacto, firmada em papel e em decisão. Eu pertenço aqui e a liderança a qual eu submeto está neste local. Porque senão, liderança fica uma palavra tão ampla que hoje é fácil escutar, hoje é fácil ouvir, que na verdade, quando eu me submeto a todo mundo, eu não estou submetendo a ninguém. E agora sim, a gente entra nessa parte da importância, a relação igreja e liderança. E a gente podia aqui começar falando dos inúmeros casos, como eu falei aqui um pouquinho antes, de pessoas que saíram feridas por causa de talvez um problema exagerado em relação a esse texto, onde pessoas foram machucadas por palavras duras. E podíamos falar desse aspecto negativo, mas deixa eu falar de um outro aspecto também, que é importante. De muitos casos, onde por causa da omissão da liderança, muita gente acabou deixando as coisas acontecerem e a igreja afundou. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque normalmente a gente pega esse texto somente para falar assim, cara, pegar esse texto, obedecer aos vossos líderes, seja submisso a ele, para falar até negativamente. Talvez seja a maior gama de exemplos, sim. A gente pegou esse negócio e virou uma ditadura. E ficou um patrulhamento excessivo. É verdade, tem esse lado. Mas vamos falar que existe um outro lado também, de gente que, pastores e comunidade, que não entenderam essa relação de pacto, essa relação de submissão e liderança, na melhor maneira possível a gente vai ver aqui, e a coisa aconteceu, deixou a coisa fluir, porque cá entre nós, gente, é muito mais fácil para a gente, cara, eu vou falar, cada um obedece do jeito que quer. É mais fácil, mas não é bíblico. E essa relação que às vezes se estabeleceu assim, deixou a igreja numa relação de omissão fluir de um jeito que não se transformou de fato na noiva de Cristo, da qual nós, os pastores e toda a liderança, foi chamado para pastorear. E a gente vê esses modelos aí complicados à luz desse texto. Primeiro, como eu falei aqui, o modelo de ditador. É gente que acha que ele é a palavra de Deus. Você tem que consultar o pastor quase como uma bola de cristal, né? Para tudo, ou para a sua liderança. Posso comprar o carro? Deixa eu ver. Pode. Mas dá o dízimo para mim. Pastor, posso namorar fulano de tal? Posso falar namorar fulano de tal? Não pode. Pode. E fica aquela coisa assim, excessiva, ditatorial. Não pode isso, não pode aquilo, porque sou eu que estou falando. E eu sou o representante, o sacerdote de Deus. Isso é ditadura, gente. Foge desse negócio. O outro ponto, o outro modelo complicado dessa relação, tem o de ditadura e tem o de serviçal. O texto diz aí pra gente, obedecer aos vossos líderes sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como que há de prestar conta. Ok, aí o que o cara faz? Me obedeçam, né? O melhor sentido que a gente vai ver aqui. Obedeçam. Sejam submissos. Mas o que eu falo para vocês obedecerem? Aquilo que vocês querem ouvir. É Arão, que é o melhor exemplo bíblico desse negócio. Moisés subiu ao monte, foi lá ouvir de Deus os 10 mandamentos, que muitos de vocês aqui conhecem. Quando ele voltou e desceu do monte, ele está assim feliz da vida, né, cantando, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, levantando as mãos, louvor extravagante. Quando ele desce lá, ele vê uma bagunça generalizada. O que ele vai ver ali é um povo que construiu. Vou ali rapidinho, tá? Só pegar os 10 mandamentos, daqui a pouco eu volto, né? Nas tábuas da lei, os tablets da lei. Eu vou lá, 2 iPads, Moisés volta, e quando ele chega, ele vê um povo construindo ali uma grande idolatria, um outro ídolo, um bezerro de ouro. Ele fica revoltado, como é que assim, eu fui só lá rapidinho, vocês já estão assim? E ele não deixou o povo sozinho, ele deixou uma liderança ali.
mas uma liderança que foi serviçal aos desejos do povo. Como se assim, Arão, a gente quer isso, ok, eu providencio. Serviçal, ditatorial e o omisso, não se intromete em nada. Como eu falei, é fácil às vezes essa posição e é muito comum nas igrejas que são não lugares, ou são lugares de passagem, lugar onde você assiste o culto, onde isso acontecer. Eu falo, até falo as verdades, e como eu disse para você, já falei isso antes, vivam as suas vidas, não perturbe com isso. Só na verdade não foi assim que a gente foi chamado para viver. Agora, o que é difícil e entender, porque à luz desse texto, quando a gente fala dessa relação liderança e comunidade, não tem jeito. Por mais que você fale, não é ditador, não é serviçal, não é omisso, qualquer liderança, ela é o que, gente? Imperfeita. Qualquer liderança. A única liderança perfeita, que não, além de Jesus Cristo que eu não conheço, é a liderança que eu não conheço. Ou é a liderança que eu não me dou. Essa é perfeita. Não é? É aquela que a gente não conhece, os meandros, não sabe da maneira, a gente idealiza. A gente coloca ali no fala, não, aquilo ali é perfeito, aquilo ali é maravilhoso, tenho certeza que ele lidaria de uma maneira diferente hoje em dia, porque a gente não conhece. É que nem família, é que nem pai e mãe. Quando a gente é adolescente, normalmente não fica assim, se fulano de tal fosse meu pai, se a gente acha que aquilo ali ia ser um barato, você não está naquela casa, bicho. Se tivesse ali, você ia perceber também que os pais e as mães dos seus amigos também foram extremamente falhos. É só conviver. É só conviver no casamento dos outros que você vai perceber também que todos os casamentos são imperfeitos, assim como toda a liderança. Em algum momento vai ter erro nessa relação. Vai ter exagero, vai ter omissão. A gente ora para que, ainda bem que esse negócio aqui é controlado pelo Espírito Santo. Porque se fosse somente pela cabeça ou pela mão de um homem ou de um corpo, de uma liderança, nenhuma igreja subsistiria. Mas o texto diz, obedecer aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vocês como a que há de prestar contas, para que façam com alegria, não gemendo, pois isso não vos será útil. Primeira coisa, obedeçam e sejam submissos. Primeira coisa, enquanto forem fiéis à palavra de Deus. Não existe na Bíblia obediência cega. Ditadura não existe na Bíblia. O que existe é uma obediência, na verdade, à palavra de Deus. Nunca é obediência à opinião do pastor, ou à opinião da liderança. Uma obediência cega. É óbvio que em certos momentos precisa ser tomada uma decisão. A gente compra o imóvel A ou a gente compra o imóvel B? Isso é uma decisão, gente, que não vai, vou lá, o que está escrito em Êxodo? O que está escrito em Hebreus? Não existe essa decisão escrita ali. Vai caber uma liderança que vai tomar uma decisão sobre um aspecto e que vai, de alguma maneira, gerar uma certa insatisfação num grupo, uma certa satisfação no outro. Essa é a dinâmica de quando a igreja também tem que decidir coisas que não são necessariamente princípios claríssimos da palavra de Deus. Normalmente é nessas coisas que a coisa degringola, não é? Mas faz parte. Mas a verdade é que quando existe essa exortação, que quando existe esse ensino, quando existe esse, a gente precisa viver assim, a gente precisa acreditar nisso, a gente acredita nisso, não é, na verdade, uma opinião pastoral, uma opinião de uma liderança, mas é o que a palavra de Deus revela. E se aí, vamos voltar para a reforma protestante, se a gente encontrar na própria palavra de Deus coisas, aspectos que realmente não sejam favoráveis ou não estejam de acordo com aquilo que foi dito, pode rejeitar à vontade. Não é liderança cega, enquanto forem fiéis à palavra de Deus. Segundo, colaborando e não minando, e não falando pelas costas, criticando o tempo inteiro. E aí eu acho que isso é uma relação dupla, onde a gente quer ter saúde de liderança e de liderado. Por isso que o texto diz que façam isso, para que quem lidera faça com alegria e não gemendo. Porque todo mundo sabe, em qualquer posição de liderança, é difícil, a gente é vitrine, a gente sempre é criticado. E quanto mais quando a gente vive numa familiaridade tão boa, que essa coisa é chamada igreja. Quanto mais dessa maneira, isso não vai acontecer. Vamos estabelecer uma relação diferente, gente, de colaboração.
Gente imperfeita liderando gente imperfeita. É verdade. Mas a gente colaborando, cujo centro da nossa relação é Cristo e a sua palavra. E se a gente sonhar isso junto, e se a gente colaborar junto, e se a gente se entender junto, entender as nossas imperfeições e até os nossos desagrados, quando as coisas elas são verdadeiras, mas elas nos desagradam, a gente vai poder fazer muita coisa diferente no Rio de Janeiro. Porque se você já tem tempo em igreja, talvez alguns de vocês nunca tenham entrado no meu, hoje é a primeira vez. Alguns de vocês têm uma estrada longa. E vocês já sabem, de repente chegaram aqui, inclusive na Raízes, fruto de coisas que já aconteceram na sua caminhada, recente ou longa, por favor, estou falando de nada específico, recente ou longa. E você sabe o grande problema que é quando começam as intrigas na igreja, e isso vai ali dissolvendo esse conceito de família, e pronto, de familiaridade, né? E pronto. A gente vê o reino de Deus rachando. A gente sabe como é ruim esse negócio. Não deixe isso acontecer, não. Vamos criar esse santo pacto. Gente imperfeita, liderando gente imperfeita, mas a gente colaborando junto com o reino de Deus. Entendendo aí sim, o lugar do pastorado, como eu disse, não é uma opinião do pastor, não é um cara falando, é alguém que está zelando por você. Sei que é complicado, como eu disse mais uma vez, falar para vocês sobre isso, porque eu estou falando de mim. Mas entenda, até mesmo as coisas duras, a gente fala que a gente acredita na palavra de Deus e quer ver cada um de nós crescendo com Ele. Sabendo que a gente vai prestar conta diante de Deus sobre a verdade. Sabendo que o que a gente faz não é por, e aí outro texto vai dizer, o texto de Pedro, não é por sorte da ganância, por nada parecido, por busca de qualquer outra coisa que não seja ver a maturidade de cada um e o crescimento do reino de Deus. A gente precisa, mais uma vez eu vou dizer, não estou pedindo desculpa, mas é complicado falar, a gente precisa resgatar esse lugar do pastorado. Não é um popstar falando, não é uma liderança só que lidera, é esse caminho, é esse projeto ou coisa parecida. A liderança bíblica quer dizer é alguém zelando pela maturidade e o crescimento espiritual de cada um e a expansão do reino de Deus. Isso se faz com amor, isso se faz com exortação, isso faz com alerta, isso faz com encorajamento, isso faz com aconselhamento, isso faz com pregação da palavra. São tantos os aspectos, mas em tudo a centralidade da palavra, o resgate do pastorado como essa santa liderança. Identidade local, nem passei para o próximo, pode passar, Ju. O que a gente está falando até agora é a liderança local. Isso tudo que a gente está falando aqui é a liderança local. Mas por último, eu quero falar de um outro texto, Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 10. 5, de 6 a 10. Apocalipse 5, de 6 a 10. Vamos ver como Deus vê. Nisso vi em pé entre o trono. Qual é a página de frente? 10:63. Apocalipse, capítulo 5. 5 é o número grande, versículos 6 a 10 são os números pequenos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos ler junto o versículo 9 e 10? E cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Só até aí, um texto lindo para falar sobre o nosso encontro final com o Salvador. Eu não vou entrar aqui nas metáforas,
mas principalmente nesses versículos 9 e 10, que vai falar que naquele dia, quem estará diante do Cordeiro de Deus é gente comprada por Ele de toda tribo, língua, povo e nação. Pode passar o próximo slide, que é a nossa mentalidade global. A gente é local na nossa liderança, a gente é local na nossa identidade, mas a gente é global na nossa mentalidade, porque a gente não pode ser afetado pelo espírito do pequeno mundo. A nossa igreja é o reino de Deus, né? A nossa igreja é tão única que nós nem olhamos para o lado. A nossa denominação é tão certa que a gente sabe que vai ter um lugar especial no céu. As nossas programações definem a nossa igreja, porque afinal a gente faz tudo para nós mesmos. Essa é a síndrome desse pequeno mundo. Seja denominacional, né? Fala assim, olha, a gente vai pregar o evangelho na cidade tal, porque lá não existe nenhuma igreja. O cara chega lá, tem 200 igrejas, mas não tem nenhuma igreja presbiteriana. Tem sim. Pode levar o evangelho para lá. Eu sempre digo, nunca vai ter um momento que eu falo assim, gente, mas tem igreja demais aqui. Sempre vai precisar de mais. Mas sem essa ideia de que trazer a igreja para uma cidade, para um local, significa trazer a sua denominação para o local. Porque tem gente de toda tribo, população e denominação que ama Jesus e que está lá fazendo a obra dele. A nossa igreja, a nossa denominação não é o reino de Deus, e a nossa igreja não é o reino de Deus. E aí não é só questão de exclusividade, porque às vezes tem gente, e esse não é o grande problema do nosso tempo, mas que é tão ligado à sua igreja que parece que não olha para o lado. Esse não é o grande problema do nosso tempo. Eu sei disso. Mas o problema em relação a esse assunto é quando a gente se apequena e entende que parece que a obra de Deus é isto aqui. E aí não tem a ver com a exclusividade da minha identidade. Eu pertenço a esse lugar, mas com a ideia de que Deus está fazendo o que Ele está fazendo aqui. E a gente não consegue olhar para o lado. A gente não consegue olhar para fora. A gente não consegue olhar para a cidade. A gente não consegue olhar para o mundo e perceber que aquele que salvou, aquele que está salvando, o Cordeiro de Deus, o cabeça da igreja, está fazendo o que Ele está fazendo aqui, lá, em diversos lugares. E aí vem a pergunta que devia matar toda a nossa pequenez. Aí sim, é toda a nossa mediocridade, a nossa mesquinharia por picuinhas. Qual é o tamanho da obra que Cristo quer fazer através da sua igreja? Quando a gente se pergunta isso, a gente olha para o texto e perceber que no último dia, gente de toda tribo, povo, língua e nação vai estar reunida diante do Cordeiro, a nossa cabeça faz isso. E a nossa chateação com picuinha, gente, faz isso. O problema está quando a gente fica tão local, que a gente começa a se incomodar com coisas deste tamanho. Isso muda tudo. A mentalidade global de Deus, porque isso faz a gente parar de lutar por besteira. Muda tudo, porque nós percebemos como nós nos ocupamos com coisas bobas. Isso muda tudo, porque a gente deveria ter essa mentalidade global, o tempo todo querendo exaltar o Cordeiro para todas as tribos, povos e nações ao nosso redor. Tchau, Melina. A gente deveria olhar para isso tudo. Mas quando a gente começa a olhar sempre para a gente começa a brigar uns com os outros. E às vezes, sabe o que eu penso, gente? É o modo de Deus de dimensionar, de medir a gente para falar assim, está na hora da gente olhar para fora. E quando a gente começa a olhar ensimesmado no pequeno mundo, não tenha dúvida, a gente vai começar a brigar uns com os outros. O remédio de Deus é pense no que Deus está fazendo no mundo todo e como você quer ser participante disso. Fora do Brasil ou aqui dentro, muito longe ou aqui perto. Quando a gente pensa isso, tudo muda aqui dentro da gente. Concluindo,
eu acho que a gente precisa resgatar esse valor de uma membresia saudável dentro da igreja. Não como uma prisão, mas como um lugar de liberdade. Um amor a ela, que é um amor que não é exclusivo, mas também não é líquido, não é consumista, não é rarefeito. Um amor, na verdade, a igreja, como Cristo que amou a ela, teve e se deu por ela e a resgatou. Porque quando Cristo nos uniu, e a Bíblia diz, é porque nós estávamos dispersos, cada um vivendo da sua própria maneira, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos nossos erros. É assim que nós vivíamos. Jesus uma vez olha para uma cidade e vê assim, eles estão andando ali erroneamente como igrejas, como pessoas, como ovelhas que não têm pastor, dispersos. E a gente andava assim. E a gente não conseguia, como ovelha, né, como gente dispersa, seguir um caminho, até que um momento Cristo Jesus mudou a nossa história. Na verdade, tudo começa quando Deus nos convenceu dos nossos erros, dos nossos pecados, e Ele mandou Jesus. E o que Jesus fez foi transformar o nosso coração, foi perdoar os nossos erros, foi perdoar os nossos pecados. E quando Ele nos salvou, quando Ele tirou os nossos pecados, levou sobre si na cruz, e a gente creu de todo o nosso coração que nós somos filhos de Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, sabe o que Ele fez com a gente? Ele não falou, vai e vive, Ele falou assim, vem e fica. Se liga não apenas na videira, mas no meu povo, na minha família, na minha comunidade, para que a gente viva assim. Ele nos uniu e nos juntou para que a gente crescesse e a gente fosse mais feliz. A nossa identidade local, com a nossa liderança local, mas com a nossa cabeça, a nossa mentalidade, olhando e fazendo e contribuindo para o que Deus está fazendo no mundo inteiro. A gente não vai deixar a Raízes ser mais um não lugar para muita gente. Aqui é uma família que cresce, que ama, aberta, vendo como Deus vê. Mas aqui a gente vai entender, de fato, o que é fazer parte dessa membresia. Que Deus nos abençoe, que a gente cresça mais e mais, seja feliz.